horrível! O seu é pior! O seu time só tem perna de pau! O seu, então! Ei, pare já com isso! Onde já se viu? Dois parceiros brigando desse jeito? É ele que começou! Eu? Você quem começou! Você! Ei, chega! Olha, futebol deve ser uma festa, uma diversão. Brigas só estragam essa festa e nunca farão seus times melhorarem. Você acha, é? Claro, uma amizade vale muito mais. Amigos, que tal assistirmos juntos ao jogo? Claro! Valeu, Neymar! É isso, pessoal. O esporte serve para unir as pessoas e não separar amigos. Não é mesmo, Bolinha? Ai. Ih, lá vou eu de novo.